Leitura da Bíblia do dia 9 de setembro. O livro do profeta Isaías, capítulos 3, 4 e 5, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai: Tu tens roupa, sê nosso príncipe e toma sob teu governo esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: Não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado, e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam, e destroem o caminho por onde deves seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. Que há convosco, que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra.
As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Capítulo 4. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede.
Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava? Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos, lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como com tirantes de carro. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso, e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes, e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes, e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra, e vêm apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o do leão. Rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa, e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me,
não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho me tornado insensato. A isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Salmo 53. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Provérbios 22, versículos 28 e 29. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe.